Vocês conhecem todos os espadas de Blitz do mais fraco ao mais forte deles? Se não, junte-se comigo e venha descobrir depois da intro. I hear you call, face a new challenge, far, far away. Thrill of the fight as we fight to survive, for honor and glory, strong as a knight. Nothing can break us down, we will always. Salve aí, meus queridos, Renan aqui com um novo vídeo. Os espadas são uma organização formada por 10 membros que são nomeados de 1 a 10 e eles são comandados diretamente por Aizen, onde essas posições equivalem à sua hierarquia e eles podem se desafiar entre si para tomar uma posição do outro. Mas você sabe o que tem mais uma hierarquia gigantescamente foda? O seu like. Sim, o seu like tem um poder maior que o de todas as espadas juntas. Então por que você não deixa ele e ajuda demais? Obrigado, meus taverneiro, vocês são bravos demais. Bom, vamos com base nas nossas premissas. Primeiramente, eu só vou considerar os espadas originais. Ou seja, personagens como Yuppie, que tomou o lugar de Grimmjow, após esse perder o seu braço, serão desconsiderados. Outra coisa é que mesmo feitos dentro da Guerra Sangrenta dos 1000 anos serão considerados. E por último, vou levar em conta os feitos e realizações de cada personagem pondo na posição tal. Vale ressaltar aqui que um número de suas classificações não serão considerados, já que o personagem X pode ter mais feitos que o personagem Y, mas ser de menor hierarquia que ele. Então os números das espadas não farão diferença aqui. Dito isso, indo pro vídeo. Com o 10º lugar temos a Ironieiro Arrueri, o espada de número 9. A Ironieiro possui a Zanpakuto de Kagen Shiba e é capaz de usar alguns de seus poderes. Dentre seus poderes temos a manipulação da água a partir de sua Zanpakuto, podendo manipular a água livremente. Seu único e principal feito foi ter lutado com Rukia, mas ele possuía as memórias de Kaien, o que o deu grande vantagem no combate, pois Kaien foi quem ensinou tudo o que Rukia sabe. Ao liberar sua Resurrection, ele usa Glutonéria, uma espécie de polvo venenoso gigantesco. Esse polvo pode esmagar seu oponente e também pode neutralizá-lo com seus tentáculos. Mesmo tendo quase vencido Rukia, sua principal vantagem foi saber quase todos os golpes da Zanpakuto de Rukia. Mas Rukia tinha Mirafune, a terceira dança de Sori no Shiraiko, que permite a ela restaurar sua Zanpakuto quebrada, o que a permitiu furar o capacete de Ironieiro, que é a sua principal fraqueza. Outro ponto que o impacta, forçando a ficar no último lugar, é o fato de Ironieiro não ser um arranca como os outros espadas, mas sim um Gillian que absorveu mais de 30.000 rolos, o que contribuiu para que ele ganhasse posição de espada de Aizen. Outro fator que pode ser considerado é que ele foi vencido por uma Rukia que nem tenente de sua divisão era ainda, ou seja, ele peitou uma Rukia longe de seu auge e ainda perdeu. Ele é incrivelmente fraco comparado aos outros, o que o faz ocupar o nosso 10º lugar. Em 9º lugar temos Zael Aporro Grande, o espada de número 8. Zael depende muito de seu preparamento prévio antes de combate e de seus Fractions. Ele possui um dos poderes mais insanos de Bleach. Em combate corpo a corpo ele é meio inútil e, como já dito antes, ele depende puramente de seus Fractions e de seu preparamento prévio antes do combate. Ele pode usar seros poderosos capazes de causar grandes estragos, mas nada muito devastador. Em forma base ele não demonstrou nenhum poder impressionante além de seu cero. Ao liberar sua Resurrection chamada de Fornicras, ele brilha em todo o seu esplendor. Ele ganha um leque de habilidades insanas, sendo possivelmente a Zanpakuto com os mais variados poderes de Bleach. Vou explicar todas as suas habilidades em um vídeo mais aprofundado nas espadas, então só vou citar os seus poderes aqui. Ele é capaz de clonar seus oponentes, criar um boneco de magia voodoo e tudo que ele faz com o boneco acontece com o oponente. Ele ainda pode gerar um filhote no útero do seu oponente, onde após o corpo original ser morto, esse filhote absorve todos os líquidos e nutrientes do seu oponente, ressurgindo e o matando de dentro para fora. Em combate ele conseguiu subjugar respectivamente, com respectiva facilidade, Uryu e Range, mas aqui se deu pelo mesmo fato de Ironieiro, onde ele já sabia previamente as habilidades de Range e Uryu, montando estratégias pré-definidas para vencê-los. Após a chegada de Mayuri, ele foi counterado em tudo que tentou. Contra o cientista louco, tentando até mesmo fazer a Shisogi Jizo, a Zanpakuto de Mayuri, atacá-lo, mas Mayuri tinha uma armadilha contra esse truque e eliminou Zael Aporro.
Sendo assim, por só conseguir lutar analisando as técnicas de seus oponentes anteriormente, além de depender muito de seus fractions, Zaya ocupa o nosso nono lugar. Em oitavo lugar temos Zomario, o espada de número 7. Zomario tem um sonido mais rápido de todas as espadas, podendo bater de frente com Byakuya e Akutsuki e algumas vezes até superá-lo nesse quesito. Ele demonstrou ter uma imensa força bruta e um poder destrutivo insano, forçando Byakuya até seus limites. Em Resurrection, chamada de bruxaria, ele tem um poder muito interessante que ele chama de amor, onde ele marca alguma pessoa ou objeto e a partir daí ele ganha total controle sobre o corpo daquilo atingido. É uma habilidade bem apelona, mas tem lá suas fraquezas. Isso se dá pelo fato da lendária frase usada pela minha deusa Quinella de Sword Art Online, onde ela diz que amar é controlar. E isso dá total ênfase a essa habilidade. Galera, ele não se mostrou capaz de usar Zero, mas provavelmente sabe usá-la. A limitação da habilidade dele é que ela pode ser bloqueada por barreiras e o deixa muito lento em comparação à sua forma base em combate, o que foi um fator decisivo na sua luta com Byakuya, onde mesmo ferido tendo que enfrentar Rukia, que era controlada por Zomario, ele conseguiu derrotar a espada de número 7 sem muitos maiores problemas. Mesmo um ataque em larga escala de Zomario foi bloqueado pelo Bakudou Danko. Mesmo sendo poderoso, ele acabou perdendo contra Byakuya, que só usou uma forma de sua Bankai e não foi visto desde então. Sendo assim, ele ocupa o nosso oitavo lugar. Em sétimo lugar temos Noitra, o espada de número 5. Aí você se pergunta o quê? Mas como assim? Calma, meu taveira, não dá o dislike ainda. Eu sei que ele é notavelmente poderoso, mas em vias de feito ele teve pouquíssimos. Primeiramente, ele atacou Ichigo e ganhou pós-luta enquanto ambos estavam em seu limite. Depois disso ele lutou com Neliel e só não perdeu porque um tempo da transformação adulta dela chegou ao seu limite. Ele ainda demonstrou um Zero poderosíssimo e uma ótima habilidade de esgrima, rivalizando com Neliel em sua Resurrection enquanto ele ainda estava em sua forma base, o que é um feito extremamente notável. Noitra ainda se orgulha de seu corpo, pois ele é o espada mais resistente de todos, tendo o Rieho mais resistente dentre todos os espadas, o que é verdade, visto que até mesmo Kenpachi teve dificuldades em cortar seu corpo. Ele ainda rivalizou no mano a mano com Kenpachi por um breve momento, o que é sim digno de respeito, mas a diferença de poder entre ambos era como um abismo, o que foi afirmado por Yatiro, tenente de Kenpachi, já que ele não finalizou a luta pois encontrou um oponente realmente parecido com ele. Mesmo usando sua Resurrection chamada de Santa Teresa, onde ele ganha um total de 12 braços e seu Zanpakuto é dividido em vários menores capazes de grandes proezas como dar um leve golpe em Kenpachi que o fez sangrar, Kenpachi ainda se mostrou superior, apesar de ter sido encurralado algumas vezes. Ainda em seu combate contra Kenpachi, ele deu um certo trabalho a Kenpachi justamente por causa de seus braços ridiculamente grandes e fortes. Após passar a usar a esgrima que aprendeu com Yamamoto, Kenpachi acabou derrotando Noitra e saiu quase no modo perfect, somente com pequenos ferimentos e ainda depois disso lutou com Yami, que estava usando todo o seu poder. E justamente por não ter sido capaz de bater de frente com o Kenpachi tão facilmente, Noitra ocupa o nosso sétimo lugar. Em sexto lugar temos Yami Largo, o espada de número 10 e 0. Bem, acho que vocês ficaram um pouco confusos, certo? Bom, antes de usar sua Resurrection, ele é o espada mais fraco, mas após usá-la, ele, bem entre aspas, vira o espada mais forte, já que o número 1 em seu ombro some e ele vira o espada de número 0. Bem, no geral, Yami é no top 10 dos personagens mais burros e inúteis dos animes. Ele não tem nenhum talento em sentir reatos e só depende de seu Zero poderosíssimo e da bala, uma espécie de técnica semelhante ao Zero, mas mais fraca e mais veloz. Yami no geral apanha para muitos personagens, mesmo sendo espada de número 0. Ele apanha tanto que até eu que odeio tive pena. O poder de Yami só se diferencia dos outros espadas, pois ele usa mais os punhos do que sua própria Zanpakuto em si. Ele em sua primeira aparição foi solado pelo Ichigo Bankai, posteriormente por Ohara e Yoruichi. No arco do Ecomundo, ele tomou uma surra de Uryu também e é aí que seu poder começa a despertar. Yami possui uma Resurrection chamada de Ira, onde quanto mais irritado ele fica, maior sua estrutura muscular. O que pode parecer um poder insano, mas essa é sua maior fraqueza ao mesmo tempo que é o seu maior ponto forte.
Ele tentou bater de frente com Byakuya e Kenpachi enquanto esses estavam brigando entre si e foi derrotado com um único corte de ambos. Ou seja, ele não derrotou ninguém no anime nem no mangá. Eu tive que dar um destaque puramente pelo seu poder e feitos, que apesar de não ter nenhum, ele se mostrou forte o suficiente para fazer o que os outros espadas abaixo não mostraram. Justamente por ter um poder inútil, não ter feito que se destaque nem ter derrotado ninguém, Yami ocupa o nosso 6º lugar. E em 5º lugar temos Grandjoe Jajajax, o espada de número 6. Aí é o lendário momento que você começa a me xingar. Calma, não me bate ainda. Galera, como eu disse anteriormente, eu nivelo eles em via de feitos. E Grandjoe, na minha visão, se mostrou superior a Neutra e Yami, que por numeração deveriam ser mais fortes que ele. Primeiramente, em sua primeira luta com Ichigo, ele humilhou o protagonista, forçando ir até o limite, o que acabou por gerar uma cicatriz gigantesca no tórax de Grandjoe. Após isso, Kaname Tozen arrancou seu braço e mesmo por isso, ele não perdeu sua capacidade de lutar, lutando novamente com Ichigo enquanto esse usava sua máscara Hollow e posteriormente com Hiraku Shinji, mas por ordens superiores ele precisou voltar ao Elco Mundo. Após ser curado por Orihime, ele eliminou Yuppie, que era forte o suficiente para colocar uma pressão em Toshiro, Matsumoto e Yumichika juntos, e isso ele fez com um único golpe. Ainda no Elco Mundo, ele forçou Orihime a curar Ichigo para que ambos lutassem e tivessem um fim em sua rivalidade, coisa que foi impedida por Ulquiorra, e ele e Grandjoe tiveram um breve confronto e Grandjoe como o selando em sua dimensão secreta. Após isso, ele lutou com Ichigo num combate decisivo e se mostrou incrivelmente poderoso, podendo até mesmo usar o Gran Rei Zero, uma técnica superior ao Zero comum. Ele demonstrou uma esgrima muito lapidada também, mas não utiliza muito dela, pois de acordo consigo mesmo, ele depende exclusivamente de seus instintos. Ao liberar sua Resurrection, chamada de Pantera, ele ganha uma espécie de coluna vertebral, ganhando uma defesa muito alta, além de velocidade e poder de ataques insanos. Nessa forma, ele pode usar o Desgarro, uma técnica baseada em Reiatsu, onde ele lança de seus 2 braços arranhões potentes que podem ser combinados com o Gran Rei Zero e causar um estrago insano. Na Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, ele teve um único combate, mas neste combate Grandjoe foi decisivo nos momentos finais. Grandjoe lutou com Quincy Askin, que tinha o poder de se tornar imune aos danos de uma Reiatsu se fosse atingido uma única vez. Vou deixar para explicar isso detalhadamente em outro vídeo, podem me cobrar. Pode parecer pouca coisa, mas esse mesmo Quincy estava lutando contra 4 personagens incrivelmente poderosos ao mesmo tempo, incluindo Grandjoe. Askin estava lutando com Urahara, Yoruichi, Neliel e Grandjoe, 4 dos personagens mais insanamente poderosos de Bleach. Grandjoe serviu para que Urahara conseguisse acertar o golpe final em Askin, ou seja, sem ele o combate não teria sido realizado. Na real, eu só deixei ele aqui para dar destaque à próxima colocada. Grandjoe não só demonstrou poderes absurdos, como também feitos insanos, o que o faz merecer com honra o 5º lugar. Em 4º lugar tinha que ser ela, a morena mais linda de todos os animes, Tear Halibel, a espada de número 3. Halibel ainda em forma base já era forte o suficiente para entrar num combate 1 contra 1 com Toshiro Hitsugaya, que afirmou que ela era alguém muito poderosa. Ela se demonstrou muito proficiente na esgrima, podendo manejar sua curta espada com muita facilidade e precisão. Após liberar sua Resurrection chamada de Tubarão, ela conseguiu pôr pressão em um Toshiro que estava usando sua Bankai, mesmo ela tendo desvantagem elementar. Halibel pode manipular a água em seu estado líquido e pode até mesmo manipular a temperatura e a força dessa água que irá usar. Ela tem até mesmo golpes como Lagota ou Cascade, golpes onde ela manipula a força da água usada. Vale ressaltar que ela é um vasto Lorde. De acordo com o mangá, do 1º ao 4º espada, são todos vastos Lords. Mesmo em uma tremenda desvantagem de elemento, Halibel pôs muita pressão em Toshiro, onde esse teve que usar Ryoten Hyakazu, que se quiser saber como funciona, assista o vídeo onde falei sobre as 10 melhores Zanpakutos de Bleach. Vou deixar o link na descrição. Ela lutou com tudo contra Toshiro, mostrando até mesmo o uso do Gran Rei Zero, mas é fato de que ela foi vencida por Toshiro e só voltou graças a Stark, que a salvou enquanto ela estava presa no pilar de flores congeladas. Após isso, ela lutou com Toshiro, Lisa e Hiyori, 3 personagens com nível capitão. Mesmo assim, ela se mostrou em vantagem, já que Toshiro estava esgotado.
Antes do combate ter uma conclusão, Aizen empalou Haribel com a Kyoka Suigetsu e a finalizou. No mangá ela não foi citada como ela só foi citada como a rainha do Ecomundo, então não temos feitos depois disso. Ela realmente rivalizou com 3 personagens poderosíssimos, mas é fato que perdeu para Toshiro, que ainda era muito jovem para os padrões Shinigamis, e por isso ela ocupa o nosso 4º lugar. Com o 3º e honrado lugar temos o Kyoha Cypher, o espada de número 4. O Kyoha é facilmente o 2º maior prodígio dentre os espadas, ficando atrás apenas do primeiro colocado. O Kyoha, assim como a 3ª, 2ª e 1ª espada, é um vasto lorde, o que por si só já é algo insano. O Kyoha talvez seja o maior pesadelo do Ichigo, já que sempre que se encontrava um Ichigo era assolado. O Kyoha, assim como todas as espadas, possui um cérebro poderoso, mas o Kyoha vai além disso. O Kyoha não tem só o Zero e Gran Rei Zero, mas como possui uma variação superior ao Gran Rei Zero, o Zero Escuras, que é tão insano de poderoso que Aizen proibiu o Kyoha de usá-lo dentro de Las Noches. Assim como a Resurrection da 4ª primeira espada. Ele tem uma esgrima tão refinada que nem Ichigo, dando seu máximo, conseguiu se equiparar a ele. Em Resurrection, chamada de Murciélago, ele ganha um par de asas e passa a conseguir usar a Lança do Relâmpago, que é uma lança constituída puramente de reiatsu destrutivo, que pode ser tanto lançada, causando um estrago gigantesco, como usada como espada, possuindo um poder de corte absurdo. Com sua Resurrection, ele pressionou Ichigo a um ponto tão extremo que Ichigo nem conseguia vê-lo se movendo e mal conseguia reagir, onde quando ele previamente que o Kyoha aparecia em um lugar, o Kyoha o surpreendia e aparecia em outro. Se formos contar o total de vezes que Ichigo tomou uma surra por parte de Kyoha, temos de 2 a 3 vezes. O Kyoha era o arranca de confiança do Aizen, algo que já condiz com a sua força. E achou que eu tinha terminado? Não. O Kyoha ainda tem a 2ª etapa de sua Resurrection, onde seus atributos são elevados a um nível tão insano que sua velocidade parecia com um teletransporte, onde ele surrou o Ichigo e chegou até a matá-lo, arrancando seu coração com um Zero. Mas é aí que ficou o problema, já que Ichigo despertou como um vasto Lorde e limpou o chão com o Kyoha, que até conseguiu reagir bem por algum tempo, mas acabou sendo derrotado por Ichigo em seu modo 100% corno, enquanto salvava Uryu e Orihime. O que colocou acima de Haribel é justamente o fato dele ter a 2ª etapa e ter conseguido tancar um Ichigo completamente berserker de tanta gadice. Mas o 2º lugar é tão insano que o Kyoha tinha que ocupar o 2º lugar. E em 2º lugar temos Bahagan Luzenberg, espada de número 2. Bahagan é o top tier de personagens com os poderes mais insanos dos animes. Bahagan tem como Zanpakuto um machado que ele usa tanto para atacar quanto para defender, o que combina muito com ele, visto que ele tem uma estrutura bem alta e uma aparente força bruta descomunal. Ele não demonstrou poder usar o Zero, mas certamente pode usá-lo, visto que ele é o arranca mais velho dentre todos, assim como já foi o rei do Ecomundo antes da chegada de Aizen. Sua Resurrection se chama Arrogante e é o principal motivo dele ocupar um lugar acima de Kyoha. Ao usar sua Resurrection, ele ganha o poder do envelhecimento, produzindo uma espécie de névoa negra que corrói tudo aquilo que toca, desintegrando a matéria ao seu redor. Ele pode lançar essa névoa de diversas formas, como expelindo-a com sua própria respiração ou usando-a em um ataque em área. Ele conseguiu tancar até mesmo a Jakuhou Haikouben, Bankai de Soifon, que tem um poder destrutível colossal. Bahagan também mostrou grande proveniência lutando com seu machado, usando golpes incrivelmente pesados em Soifon. Soifon precisou combinar forças com Hatigen para assim, enquanto ele selava Bahagan, Soifon preparou um outro Jakuhou Haikouben e atirou em Bahagan, destruindo todo o seu corpo. E por mais que tenha um poder insano, ele foi derrotado pela sua própria arrogância ao baixar sua guarda contra 2 oponentes com poderes abaixo dos seus, o que o faz ocupar merecidamente o 2º lugar. E com o primeiríssimo, digníssimo e maravilhosíssimo lugar, temos Coyote Stark, o espada de número 1. Vocês lembram quando eu disse que o Kyoha era o 2º maior prodígio dentre todas as espadas? Esse aqui é o maior prodígio dentre todos os 10. Stark possui um problema com sua personalidade, que é causada por um pequeno transtorno que no geral muita gente chama de preguiça.
mas isso se dá pelo fato de Stark ser um pacifista e não gostar de lutar, o que resulta em falta de espírito de luta, o que não diminui nada seus poderes insanos. Enquanto Ichigo e Kenpachi lutavam com Nuetra, Stark apareceu do nada e recuperou Orihime, não dando nem tempo de Ichigo e Kenpachi reagirem, o que já é algo equivalente e um pouco superior à velocidade de Ulquiorra em sua segunda etapa. A maior parte de seus feitos ficou na cidade da falsa Karakura, onde mesmo em forma base ele foi rápido o suficiente para retirar Haribel do pilar congelado criado por Hitsugaya, coisa que foi feita em uma fração de segundos. Com sua esgrima ele demonstrou ser capaz de rivalizar com Ukitake e Kyoraku ao mesmo tempo, sendo que Shunsui cogitou ter que talvez usar a sua Bankai, o que poderia ter sido um mero blefe ou estava falando sério, mas pelo jeito que o Ukitake reagiu quando viu isso, ele até mesmo se ofereceu para ambos lutarem juntos contra Stark, provando que Stark é alguém de muito poder. Diferentemente dos outros espadas, Stark não é dividido entre corpo e espada, mas sim em dois corpos, já que antes de se tornar uma espada, ele se achava muito solitário. Para ativar sua Resurrection, ele precisa estar em posse de Lilineto, o seu Fraction. Sua Resurrection se chama Los Lobos, e essa Resurrection lhe dá 3 tipos de estilos de combate. Primeiramente, ele pode empunhar uma espada feita puramente de Reiatsu, e pode até mesmo fazer empunhadura dupla com essas 2 lâminas ao invés de uma. Outro tipo de combate é poder usar fragmentos de sua alma em lobos feitos puramente de Reiatsu destrutivo, que ele chama de Stark, e por último seu estilo com o manejo de armas, onde ele usa 2 pistolas e atira 0 por elas, onde até mesmo possui uma técnica chamada de Cero Metralheta, onde ele atira ceras poderosas em sequência. Em batalha ele se demonstrou capaz de lutar por um breve período de tempo com Kyoraku e Ukitake, mas seu combate decisivo foi com Kyoraku, onde ambos estavam com preguiça de lutar, mas Kyoraku decidiu levar o combate a sério e venceu Stark, o que não diminui em nada Stark, visto que até o final da luta sua vantagem não era de lutar, sem contar que assim como os outros espadas citados no top 4-1, ele é um vasto lógico que já o coloca em outra tia de poder, e se um dia eu fizer um top 10 personagens mais poderosos de Bleach, Stark vai estar entre eles. Sendo assim, Stark ocupa com honra o nosso primeiro lugar. E aí, vocês concordam com a minha opinião? Eu tô noiado? Errei em alguma coisa? Deixa nos comentários. Comente aí também sua sugestão para o próximo vídeo, assim também para o próximo tema que querem ver aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar aquele like que ajuda demais e ativar o sininho para sempre receber os vídeos como esse. Galera, vamos rumo aos 100 inscritos por enquanto para liberarmos a comunidade do canal e podermos interagir melhor, talvez até alguns vídeos de perguntas e respostas. Conto com vocês, minhas redes sociais vão ficar logo abaixo na descrição, me sigam lá pra gente bater um papo sobre o novo vídeo. Do mais é isso, galera, muito obrigado por terem visto até aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e valeu!